Fala rubro-negros e rubro-negras de todo o país, canal Somos Uma Nação, Pedro Henrique na área. Tá começando o pré-jogo de Flamengo e Fluminense, primeira partida da final do Carioca de 2020. Mas antes de começar o vídeo, eu já peço o seu like, peço a sua inscrição se você for novo aqui no canal. E uma dica, você pode alterar a velocidade da reprodução do vídeo para 1,25 ou para 1,5, assim você não vai perder em nada o raciocínio do vídeo e eu não vou tomar tanto seu tempo. E também nos siga nas nossas outras redes sociais, que o link está aqui embaixo na descrição. Fluminense e Flamengo se enfrentam hoje às 4 horas da tarde no Maracanã, pela primeira partida da final. O Fluminense vai fazer o mesmo esquema de quarta-feira de transmissão, vai transmitir na Flu TV, já é comandante da partida. E as duas equipes têm ao menos um desfalque do jogo de quarta-feira até hoje. O Fluminense perde o Nino, zagueiro, machucado, e o Bruno Henrique também. Bruno Henrique, que saiu na quarta-feira, já tinha colocado gelo durante a final da Taça Rio, não vai ser utilizado no jogo de hoje. O Fluminense o Odair Helma já falou quem vai colocar no lugar do Nino, vai ser o zagueiro Digão. No Flamengo o mistério prevalece, porque nós temos muitas peças. Provavelmente deve ser o Pedro como titular, mas pode ser o Michael, o Vitinho e o Pedro Rocha, que é o menos cotado, porque normalmente o atleta não tem sido utilizado nos jogos do Flamengo até antes da paralisação, e agora depois da paralisação também ele não tem entrado com frequência. Mas Vitinho, Michael e Pedro correm por essa vaga ao lado do Gabigol no ataque do Flamengo. O Fluminense deve vir a campo com Muriel no gol, Gilberto, Digão, Matheus Ferraz e Egídio, Dodge, Hudson e Iago Felipe, Nenê, Marcos Paulo e Evanilson. Como eu disse, só o Digão é a novidade do time de quarta-feira. O Flamengo mantém os outros 10, além do Bruno Henrique que está fora. Diego Alves, Rafinha, Léo Pereira, Rodrigo Caio e Felipe Luiz, Arão, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta e o Gabigol lá na frente. Se você viu o último pré-jogo, você deve ter notado que eu falei que eu apostava numa vitória tranquila do Flamengo, coisa que não aconteceu. Para hoje eu mudo o discurso? Mudo um pouco. Não acredito que o Fluminense seja um rival à altura do Flamengo. Não o clube, a instituição, mas o time do Fluminense atual. A partida do Flamengo foi ridícula na quarta-feira. Porém, se você analisar o jogo friamente, o Fluminense levou perigo em dois lances, ou em duas formas de atacar a equipe do Flamengo, que era na bola aérea e também nas saídas de contra-ataque, não tão rápidas assim, mas levava algum perigo, porque sempre a bola vinha nas costas do Felipe Luiz ou do Rafinha. No pré-jogo de quarta-feira eu tinha falado disso, que a melhor maneira de se atacar o Flamengo é de fazer um contra-ataque com jogadores habilidosos e rápidos, coisa que o Fluminense não tinha com Ganso e Fred. Por isso que eu falei, Ganso e Fred fora é bom pro Fluminense. E deu certo porque o Marcos Paulo jogou bem nas costas do Rafinha, sempre no mano a mano com o Rodrigo Caio, mas o Rodrigo Caio foi superior ao atleta do Fluminense e ganhou praticamente todas. Então eu mudo um pouco dessa vitória tranquila, por quê? Não pela atuação do Flamengo, mas pela quantidade de faltas que o Flamengo fez. Isso me preocupou bastante. O Flamengo se perdeu quando via sempre no mano a mano. O Léo Pereira tomou cartão amarelo no primeiro tempo, o Felipe Luiz no primeiro tempo, Rafinha no segundo. Ou seja, dos 4 da linha defensiva, 3 ficaram com cartão amarelo. E aí a gente sabe, na bola parada que saiu o gol do Fluminense, nós temos o Nenê lá para bater a falta ou para lançar essa bola na área. E alguém, numa confusão, pode fazer o gol, ou como o Gilberto, improvável, fazer de cabeça. Então essa é a grande preocupação que o Flamengo deve ter hoje. Obviamente, consertando o Marcos Paulo, consertando o Rafinha para a marcação do Marcos Paulo. O Flamengo, acredito que o Flamengo foi uma partida totalmente atípica do Flamengo, como teve ano passado, mas não desse nível. Um nível muito baixo, pior desempenho do Flamengo sob o comando do Jorge Jesus. Mas o Flamengo teve atuações pífias ao longo de 2019. O Emelec no Equador, o São Paulo no Maracanã, o Santos 4-0. Então o Flamengo teve em alguns momentos atuações não tão boas, abaixo da crítica, na própria final mesmo contra o River.
Então acredito que isso seja só um jogo. Aconteceu, provavelmente pela entrevista que o Jorge Jesus deu, que o Marcos Braz deu, que virou meme, né, que não tem que ser dar desculpa pra porra nenhuma, você já percebe que, opa, tá tudo errado, vamos chamar os jogadores aqui, vem cá, porra, aconteceu, vamos jogar sério, porque isso aqui é Flamengo, vale uma final de campeonato, tá todo mundo revoltado, a torcida tá revoltada, não é porque ganhou Libertadores Brasileiro que tem que menosprezar Carioca. Não pode acontecer isso. Então eu acredito que com esse estalo da comissão técnica, do pessoal que está no futebol envolvido diretamente, como Marcos Braz, Bruno Spindl, e os próprios jogadores mesmo, que são vencedores, não gostam de perder, acredito que esse desempenho fraco da quarta-feira não vai se repetir tanto hoje, como na próxima quarta-feira, o segundo jogo da final. Então eu acredito que uma vitória tranquila é possível, claro, mas o Flamengo tem que prestar atenção no Marcos Paulo, nas costas do Rafinha, porque nós sabemos que o Rodrigo Caio foi soberano na quarta-feira, mas no lance, o Pínola foi soberano a final inteira, mas perdeu o último lance que deu o gol do título para o Flamengo. Pode acontecer alguma coisa dessa com o Rodrigo Caio. Futebol a gente já viu de tudo. E também nas bolas paradas, como foi o gol do Gilberto. Então acho que esse é o foco do Flamengo defensivamente. E ofensivamente, o Flamengo teve uma posse de bola inútil, que várias vezes o Flamengo ficou no campo de defesa do Fluminense. Todo mundo, todas as linhas do Flamengo no campo de defesa do Fluminense, o Flamengo não conseguia martelar o adversário. Se a gente for olhar também o jogo, qual risco o Fluminense ofereceu no segundo tempo, fora o último lance do jogo? Nenhum. Então assim, não foi uma partida que o Flamengo sofreu, foi uma partida que o Flamengo teve a bola e não soube fazer nenhuma jogada, não soube filtrar, não soube cruzar, não soube fazer nada. E quando conseguiu fazer, quase venceu o jogo, que foi o Hudson tirando a bola em cima da linha. Então acredito que foi ruim quarta-feira? Foi. Mas passado 3 dias, vamos analisar friamente, o Flamengo não sofreu, o Flamengo levou para os pênaltis, claro, mérito do Fluminense, que foi muito bem taticamente, defensivamente, porém, quando o Flamengo forçou, o Flamengo incomodou muito e poderia ter ganho o jogo. Então é essa a questão, o Flamengo tem que forçar, botar o Fluminense lá para trás, já que o Fluminense ofereceu o campo para isso na Taça Rio, é botar o Fluminense lá para trás e martelar o Fluminense, porque água mole e pedra dura, tanto bate até que fura, e provavelmente vai acontecer isso. Claro, pensando que é um jogo de 180 minutos, é uma final, 2 jogos, o Fluminense pode vir com outro esquema. Duvido muito. Talvez recue mais um pouco o Iago Felipe, mas duvido muito que mude desse 4-3-3. Duvido que o Odair bote o Nenê para ser o quarto meia e fique um 4-4-2. O Fluminense pode alterar as suas linhas defensivas, jogar mais compactas ou um pouquinho mais largas? Pode, mas o jogo não deve mudar de quarta-feira, porque pouco tempo para treinar e deu certo. O Fluminense foi campeão da Taça Rio. Por que ele vai mudar? Tem pouco tempo para treinar. Se o jogo de hoje, na verdade, fosse quarta-feira que vem, poderia mudar. Uma semana de treinamento, muita coisa. Agora, quinta, o jogo foi quarta-feira à noite, foi para pênalti. Os caras voltaram a treinar 2 semanas atrás. Quinta, não teve um treino tático pesado. Talvez sexta. E ontem, véspera do jogo, será? Ou seja, um dia mesmo para treinar taticamente pesado, não deve se mudar nada, deve reforçar os erros que o Fluminense teve na quarta-feira, mas mais uma vez, com a superioridade técnica que o Flamengo tem, e no que vimos na quarta-feira, que quando o Flamengo quis, o Flamengo botou o Fluminense lá atrás e pressionou e quase ganhou o jogo, se o Flamengo for mais agressivo, mais agudo, vence o jogo de uma forma tranquila, sem correr tantos sustos, como foi na quarta-feira. O Flamengo empatou, mas sem correr tantos sustos assim. Basta ver o segundo tempo inteiro da partida. Rapaziada, esse é o pré-jogo de hoje. Mais uma vez eu peço o seu like, peço a sua inscrição, que ative o sininho de notificações. Se você já foi inscrito, confira se está ativado ou não. Que nos siga nas nossas redes sociais, os links estão aqui embaixo. E veja outro vídeo aqui do canal também, dá essa moral pra gente. Valeu?